De liberar o tema para a gente. Isso. O tema principal é a casa de Mardoqueu. E o subtítulo de hoje, que nós vamos aprender com a casa de Mardoqueu, porque ela me ajuda, ela é a casa que gera perdão. Amém? E nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre a casa de Mardoqueu e sobre a casa que gera perdão. Isso pode? Pode. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa casa. Só esperar eles. No capítulo de número 2, do versículo de número 5 de Esther, capítulo 2, o texto diz que havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem, só até aqui, homem benjamita. Eu quero ler de novo. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade, Senhor. Eu me coloco na tua inteira dispensação, para que o teu Espírito, Senhor, ó Pai, tome a frente, Deus, e possa nos anunciar as boas novas. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você também assim recebe, que você possa dizer amém e amém. A tribo de Benjamim fazia parte das 12 tribos. Só que a tribo de Benjamim era a menor tribo das 12. Eu falei sobre isso no domingo, a respeito de um Deus que trabalha com desfavorecidos. Parece que tem um que a mais com desfavorecidos. Nós vamos ver aqui da tribo de Benjamim, vem a casa de Mardoqueu. A casa de Mardoqueu é a casa que vai trazer livramento, amados, para todo um povo. Eles estão diante de um sistema, ou eles estão diante de um período de escravidão, e mais à frente vai haver uma benevolência da parte do rei Assuero, por intermédio de alguém que ele vai se casar, tendo em vista que a rainha se chamava Vasti, e Vasti desagrada ao rei quando decide não ir até a sua presença, quando o rei então resolveu chamá-la para apresentar aos seus amigos, aos príncipes e ao povo. Assuero então fica muito decepcionado com isso, e Assuero, o rei, ele vai tentar tirar satisfação, ou melhor, Assuero, de uma certa forma, ele vai consultar Memucã. Memucã é o líder dos seus conselheiros, e Memucã vai virar para ele e vai dizer assim: meu senhor, o senhor tem que tomar uma providência, porque uma vez que o senhor chamou Vasti, a rainha, até a sua presença, e ela não veio, significa isso, ou vai significar isso, que quando os homens também chamarem suas esposas, elas também não vão vir. Por conta de quê? Bem, se a rainha não veio,
não esteve com o rei, eu também não tenho que estar. E Memucã então olha e diz assim: olha, haverá um grande problema em todas as províncias. Uma vez que ela desobedeceu o Senhor, ela vai dar também direito a todas as outras mulheres desobedecer seus maridos, e isso não é bom. Mas o texto mostra que Assuero amava Vasti, a rainha, mas ele precisa tomar uma decisão, e a decisão é afastar a rainha, tanto da sua presença quanto do palácio. Ele vai tirar dela o título de rainha, e ele agora vai sofrer. Por quê, pastor, que ele vai sofrer? Porque ele amava Vasti. Ainda que ele fosse um rei que tinha outras mulheres, outras concubinas, ele amava Vasti, e Assuero vai sofrer com isso. É interessante porque quando você lê essa história de forma corrida, você não tem noção que 4 anos se passam. Quantos anos eu disse? Até que os seus príncipes e os seus conselheiros decidem trazer mulheres virgens até a sua presença. Só que não é de qualquer maneira. Essas mulheres vão ser trabalhadas durante 1 ano, 6 meses, tomando banho de mirras, de fragrâncias, sendo cuidadas de uma certa forma. 6 meses, elas vão ter acesso à sala do trono, à sala do tesouro. E na sala do tesouro, elas vão poder carregar aquilo que elas vão conseguir usar, nada mais do que isso. Elas vão poder entrar e vão ter acesso a utensílios, a acessórios, e o que couber nelas, elas têm o direito de colocar esses utensílios, esses acessórios. E assim, mulheres foram escolhidas, e junto com ela, uma jovem chamada Radassa. Radassa significa murta, Esther significa estrela. Só que a murta que nós estamos falando, quando ela dá a sua flor é em forma de estrela. Então nós vamos ver aqui, tanto para Radassa quanto para Esther, no seu significado, está se falando de alguém que nasceu para brilhar. Então a casa de Mardoqueu vai criar uma prima. Mardoqueu, na verdade, vai ser o pai adotivo de Radassa. Mardoqueu vai ser o responsável, uma vez que seus pais haviam morrido. Desculpa te contar essa história. Foi até, meu filho até falou: poxa pai, falar da casa de Mardoqueu, tem que explicar um pouquinho a casa de Mardoqueu, para que as pessoas não fiquem, né? Talvez que não tenham conhecimento. Então, na verdade, Radassa, ou Esther, ela vai perder seus pais, e ela vai ser criada pelo primo, que é Mardoqueu. Só que Mardoqueu vai criar Esther como se fosse sua filha. Então nós aprendemos que a casa de Mardoqueu cuida daquilo que não é seu. A casa de Mardoqueu ama o que não é seu. A casa de Mardoqueu dedica tempo para aquilo que não é seu. Não foi ele que gerou, ele não é o pai, mas ele se coloca como pai. Ele ama Radassa com todas as suas forças. Deixa eu melhorar, ele ama Esther com todas as suas forças. E nós aprendemos nisso, que a casa de Mardoqueu nos ensina a amar com todas as nossas forças. Por quê, pastor? Porque nada aqui é nosso, irmãos. Tudo é passageiro. Às vezes você pensa que a casa é sua, quem disse que é sua? Você pensa que o carro é seu, quem disse que é seu? Você pensa que a família é sua, quem disse que é sua? Deus te emprestou. Você pensa que os filhos são seus, quem disse que são seus? Deus te emprestou. E a casa de Mardoqueu me ensina a cuidar daquilo que Deus me empresta, daquilo que Deus me confia. Então a sua família, Deus te confiou, Ele te emprestou. Ele escolheu o melhor, sabe? E confiou nas tuas mãos e disse: filho, cuida. Então Deus hoje quer virar para nós, os homens primeiro, e vira para nós assim: cuida daquilo que Deus confiou nas suas mãos. A casa de Mardoqueu vai mostrar isso. Vai mostrar que não é uma questão de sangue que corre na veia, ainda que fossem primos. Mas, e outra coisa que a casa de Mardoqueu me ensina: a partir do momento que Mardoqueu assume paternidade sobre Esther,
agora ela possui os mesmos direitos de um filho biológico. Olha que coisa. Algumas pessoas vão pegar a casa de Mardoqueu com Esther e vão pegar o fato de José não ter sido pai de Jesus e ter amado o Senhor com todas as suas forças, ter compreendido quando o anjo aparece para ele e diz assim: olha, não tenha medo, porque aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero começar a te fazer entender que existem coisas que nós precisamos endereçar ao Senhor. Quando você oferece para Ele se volta para você. Quando toda a honra e toda a glória e todo o louvor é dele. Eu casei meu filho esses dias, irmãos, né? É claro que a gente queria poder ter tido condição de convidar todo mundo, mas a festa era dele, era da esposa, não havia condição para isso. Se houvesse, faríamos, mas a alegria de poder falar: Senhor, glorificado, exaltado seja o teu nome. Você está entendendo, queridos? Você está compreendendo? Então, em nome de Jesus, aquilo que Deus confiou nas suas mãos é para que você cuide, é para que você entenda que o céu gera expectativas a respeito do que Ele confiou, sabe? São dias difíceis, mas imagina os dias difíceis se você estivesse sozinho, se você estivesse sozinha. Então nos dias difíceis Deus está dizendo para você: eu tenho te presenteado. Sabe um ombro amigo? Sabe alguém que você reclina e você pode chorar? Sabe alguém que você reclina e você pode abrir o teu coração? Sabe aquela pessoa que você diz assim: é meu amigo, é minha amiga? Mais importante, irmãos, do que sermos esposos, né? Mais importante do que gerar intimidade entre nós, é quando de fato você tem um amigo dentro de casa, você tem uma amiga dentro de casa. Então valoriza aquilo que Deus tem te dado. Pode não ser como a grama do vizinho, pode ser que não seja, mas eu quero te dizer que é melhor do que a grama do vizinho. Sabe por quê? Porque você não tem acesso à grama do vizinho, não deveria de ter, e aí a sua não, você tem acesso, liberdade. Então deixa eu falar, talvez pela terceira vez: cuide daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Cuide, mas não é biológico, do que importa. Você já ouviu o Silvio Santos falando sobre isso? Ele fala dos filhos que ele teve, né, das filhas, e ele diz assim que a filha que mais chamou a atenção dele foi aquela que nasceu no coração. Então Radassa, Esther, nasceu no coração de Mordecai, de Mardoqueu, ou Mordecai, como queira, mas estou tratando como Mardoqueu. Nasceu no coração dele, e isso é que é importante para a gente. É isso que importa. Mardoqueu, seu nome é citado 50 vezes no livro, e o importante é que nós vamos ver que a casa de Mardoqueu gera influência, irmãos, mas é uma casa simples. Eu costumo dizer e costumo comparar a vida como uma roda gigante, que por um período estamos aqui embaixo, mas de repente Deus decide mover a manivela da roda gigante da vida, e Deus te faz subir. Ele vira para ti e diz: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Hoje não vou gritar, irmãos, de verdade. Eu vim aqui hoje para te dizer com todas as palavras: aquieta o teu coração, porque daqui a pouco a manivela é acionada e a roda gigante da vida te leva a lugares e a patamares que você nunca esteve antes. E aí, quando você estiver lá em cima, nunca se esqueça que um dia você esteve lá embaixo. Então não olhe de cima aquele que está embaixo, e não faça desse momento um momento de inferiorizar ninguém. Sabe por quê? Porque quem já esteve embaixo, é por isso que Deus pega Ezequiel lá no 37 e faz ele andar no meio de um vale cheio de ossos. Para quê, pastor, que Deus pega Ezequiel e faz ele andar num vale cheio de ossos? Porque Deus sabia que ele não ia pisar em nenhum osso, irmãos. Por quê? Porque só pode andar num vale cheio de ossos e não pisar em osso quem já se sentiu osso um dia, quem já esteve na condição de osso. E aí, se você já esteve numa condição de osso sequíssimo, como aqueles ossos que compunham um grande exército, se você já se viu nessa situação,
você pisa com cuidado, você anda com cuidado. Você está entendendo? Por quê? Porque quando Deus te eleva a um lugar de exaltação, você olha e diz: eu sei o que é estar lá embaixo. Você pode dizer: eu sei. Quando Deus te elevar, quando Deus te colocar no lugar de destaque, aí você vai olhar e vai dizer: eu sei o que é estar aqui embaixo. Então a casa de Mardoqueu gera influência. Influência para quê? Influência para aqueles que estão ao seu entorno. Influência para aqueles que... Esses dias eu postei uma imagem, não tem nem como colocar ali, né? Eu não lembro, cadê ela aqui? Eu postei uma imagem da igreja quando começou. Não é nem em cima da oficina, aqui no templo antigo. Sabe? Uma faixa ainda com igreja Apostólica Resgate com Cristo. E as pessoas disseram: caramba, pastor, olha como é que a igreja começou, olha que viagem, olhar para tudo isso, ver aquela faixa, ver um altar, irmãos. Eu fiz um altar, eu tentei ser, como é que é o nome do paisagista, aquele cara que já morreu, o arquiteto, o Niemeyer. Eu tentei, fiz um altar, irmãos. Tu lembra daquele altar, pastor Du, que era um altar de coração? Eu falei: eu quero um altar de coração, porque aqui tem um ágape, vai ser amor. Irmãos, depois que aquele altar de coração ficou pronto, eu confesso que tempo depois eu olhei para aquele altar e disse assim: Jesus, isso tá aí, mandou para ele lá, aí Mateus vai te enviar, está te enviando aí. Aí eu falei: Jesus, o altar vira um altar, desculpa o que eu vou falar, muito feio, era horrível, irmãos. Mas eu estava tão emocionado com aquilo alegrava tanto o meu coração, sabe? E eles, e os loucos seguiam um louco. É isso, quando Deus dá uma visão louco, irmãos, vai ter um monte de louquinhos seguindo o louco, porque eles também gostaram por um período, ou não quiseram me falar a verdade, né? Sabe? E olharam, e a gente viveu aquele momento, sabe? É compreender, é entender, é fazer menção, é compreender o que as Escrituras dizem sobre os pequenos começos, valorizar os pequenos começos. A casa de Mardoqueu é a casa que vai ensinar a Esther a valorizar os pequenos começos. É quem éramos e quem somos, como chegamos e como estamos. É isso. E aí, quando você compreende, você vai ver que a casa de Mardoqueu gera influência. O que é gerar influência? Se aconteceu na casa deles, por que não pode acontecer na minha? Olha essa imagem. Davi, você está aqui, Davi. Davi está aqui. Não é o Davi, não. Esse aqui é o Paulo Henrique, gente. Está repreendido. Olha a calça dele, gente. Um palmo de negócio. Cadê você, pastor Du? Tu está aqui atrás da caixa? É? Tu está aqui. Tu está lá do outro lado. Ah, porque os músicos ficavam aqui numa banda do coração, é isso? E você ficava na outra banda do coração. Tá vendo, irmãos? O coração aqui, ó, o coração. Aqui foi logo nos primeiros cultos nossos. Meu Deus, e quem é esse aqui? Meu Deus, que viagem, né, gente? O nome da igreja era esse, da igreja que me ordenou, né? Igreja Apostólica Resgate com Cristo, uma igreja que existe até hoje, uma igreja de missões. No início, é isso, Ministério São Ágape, né? Meu Deus, Senhor,
que tira isso daí, chega. A casa de Mardoqueu é a casa dos discretos, irmãos. É a casa que gera influência, mas é a casa que não precisa aparecer para gerar influência. É a casa que espera o tempo certo. Se eu liberar algo sobre a tua vida, tem um tempo certo, tem um momento certo. A casa de Mardoqueu é a casa da aprovação. Por que, pastor, a casa da aprovação? Porque cada noite, depois desses 4 anos, uma donzela era levada até o rei. O rei tinha relação com ela, e pela manhã ela ia para a casa das concubinas para nunca mais ver o rei. Então, vê se você entende. A casa de Mardoqueu, ela cuida de alguém que vai ter a aprovação do rei. Alguém que o rei vai olhar e vai dizer assim: é essa que eu quero. Elas só voltavam até a presença do rei uma vez que fossem escolhidas ou lembradas por ele. Então o rei tinha que lembrar, só que qual era a mentalidade delas? Sensualizar. Então eram virgens, nunca tinham tido experiência com homens, mas eram orientadas que quanto mais sensual elas fossem, mais elas agradariam o rei. Só que a Bíblia fala de Hegai. Hegai, quem é Hegai? Hegai era o guarda das mulheres, que quando bate o olho em Esther, percebe que Esther era diferente. Então a nossa casa precisa gerar o que vai ser diferente. Esther agora cai na graça de Hegai. Hegai, quem é Hegai? É o amigo do rei, conhece os gostos do rei e sabe também aquilo que não agradava ao rei. Esther vai seguir as instruções de Hegai, muito tímida, só que muito bonita, muito formosa, e ela vai seguir as instruções de Hegai. Hegai vai dizer para ela exatamente cada passo que ela deveria de dar. Quando o texto diz o rei amou Esther, a casa da aprovação mostra que o rei se apaixona por Esther. Aí alguns teólogos vão dizer assim, que foi amor à primeira vista. Ele bate o olho nela e tem certeza que é com ela que ele quer viver o resto da sua vida. Vai se apaixonar loucamente por ela. Agora você imagina uma casa preenchida, porque se cada noite vinha uma virgem, se deitava com o rei pela manhã e ia embora, e possivelmente nunca mais veria o rei. Por isso essas mulheres, cientes disso, quando entrava na sala do tesouro, usava todos os utensílios possíveis, porque aqueles utensílios elas poderiam levar com elas. Então elas iam, se enfeitavam, porque já tinham em mente que o rei se deitaria com elas e nunca mais as veria novamente. E elas entravam, só que Esther, quando vai entrar, ela vai usar poucos adornos. Ela não precisa desses adornos. Para você ter noção, era comum um rei pagão, como o rei Assuero, possuir muitas mulheres. Você vai ver isso com Davi, você vai ver isso com Salomão, e vai ver com tantos outros reis, que possuíam muitas mulheres. Tinham diversas mulheres, eram chamados de polígamo. Por quê? Porque eram casados, coabitavam com várias mulheres, tinham filhos com várias mulheres. Só que a casa de Mardoqueu, irmãos, veio para quebrar costumes. A casa de Mardoqueu veio para trazer pureza para um ambiente onde não era puro.
O texto, e ainda você estuda em casa, você pode ver, o texto diz que a partir de Esther, Assuero nunca mais teve outra mulher a não ser ela. Aquele cara acostumado a ter várias, agora ele vai ter uma única mulher, entendendo que uma única mulher o satisfaria. Então a casa de Mardoqueu é a casa que traz pureza, é a casa que muda os costumes, é a casa que traz, sabe, que traz coisas que talvez já não existem, ou que talvez coisas que já não fazem mais parte do cotidiano daqueles que habitam na terra nesses dias. De que vale a pena ser esposo de uma só mulher, que os seus filhos, que a sua filha seja esposa de um só homem, que o seu filho seja esposo de uma só mulher. Você está entendendo o que eu estou falando? A casa de Mardoqueu, ela quebra os costumes, mas é comum ter uma, ter duas, ter três, ter quatro, é comum, desde que o mundo é mundo, homem, não. Jesus vai dizer, se você apenas olhar, se não é tocar, é olhar de forma inadequada, se você cobiçar a mulher do teu próximo, se você está entendendo? Ele vem quebrando paradigmas. Então vamos acertar a nossa casa, vamos trazer pureza para a nossa casa. E a casa de Mardoqueu é essa casa, é a casa que vai ensinar Hadassah, vai ensinar a Esther, sabe? Quando chegar a tua vez vai ser tudo diferente. Ele não vai precisar. Mãe, pai, libere essa palavra sobre a sua casa, sobre a casa dos teus filhos, mas não se casaram ainda, mas um dia vão se casar. Diga amém por isso. Mas diga, a casa dos meus filhos há de ser uma casa onde, um exemplo, minha filha terá um só homem, o esposo vai ter ela como esposa e vai ser suficiente. É isso. A casa de Mardoqueu, ela restaura princípios no ambiente pagão. Eles estão em Suzã, não estão em Jerusalém. O que isso mostra? Mostra que não é um ambiente, é quem faz parte do ambiente. Mostra que palavra sela decretos. A casa de Mardoqueu é a casa que preenche vazios. Sim. Por quê, pastor? Porque outrora eram muitas mulheres, mas ele se sentia só. E aí vai entrar uma e vai preencher o vazio. Em nome de Jesus, irmãos. Que Deus possa estar te usando para preencher vazios. Vazios na vida de pessoas. Vazios na casa de pessoas. Vazios. Estava assim até você chegar. Estava assim até uma palavra ser liberada da tua boca. Estava vazio. Haviam muitos em volta, mas estava vazio. Mas quando você chegou, o vazio foi preenchido. E a casa de Mardoqueu, ela justamente vai nos ensinar isso. É a casa que brilha sem precisar de acessórios. Brilha por si só. O brilho é puro. Não é um brilho. Eu lido com libertação, irmãos. Não é fazer alguém brilhar por conta de um espírito que está por trás e faz ela brilhar mais do que ela é. Brilha porque tem presença.
Brilha porque faz a diferença. Por isso que brilha. Essa é a casa de Mardoqueu. Mardoqueu, eu falei disso no domingo, vou repetir isso de novo. Mardoqueu é aquele que está na porta do palácio, enquanto o rei está no trono. Mardoqueu é a casa que serve. Mardoqueu é a casa que serve com diligência, com intrepidez, que não decide servir de qualquer maneira. Se é para servir, eu preciso servir de qualquer maneira. Outra coisa que eu quero te dizer é aquele que está à porta do templo durante anos. É aquele que vai descobrir uma conspiração, porque ele vai ouvir uma conspiração de envenenamento, que o objetivo é matar o rei com envenenamento. Ele vai contar para Esther e não vai ver o benefício no tempo dele. É claro que o texto vai dizer que todos os atos eram escritos no livro dos reis, mas ele não vê um resultado a curto prazo. Sabe o que Deus me ensina com isso? A nunca parar de semear. Por quê? Porque existem sementes que você está semeando hoje, que você vai colher lá na frente. E quando você não para de semear, significa que quanto mais você semeia, maior é a certeza da tua colheita. Ele está à porta, mas não se sente menos. Ele está à porta, mas ele entende que ali era o lugar dele. Deixa eu te falar uma coisa do fundo da minha alma: compreenda o seu lugar no reino. Senão você se frustra, senão você se aborrece, senão você, sabe, é o que é a porta. Seja o melhor. Cuide do lugar que Deus te colocar. Porque Ele é aquele, irmãos, que quando decide honrar, não há nenhum tipo de impedimento. Ele é o Senhor. Então a casa de Mardoqueu é a casa que brilha sem os acessórios do mundo. Brilha porque você é o reflexo da luz de Cristo na terra. Por onde quer que você passe, você é sal e você é luz. Por isso que brilha. Por isso que a casa de Mardoqueu é diferente. Deixa eu te falar uma coisa, se é que você já me entendeu. A tua casa é diferente, em nome de Jesus. Pode não ter os acessórios que você gostaria, ou os acessórios que outras pessoas possuem, mas não é o fato de não ter os outros acessórios, ou os acessórios que elas possuem, que você não tem o que elas não têm. A presença é mais importante que qualquer outra coisa na tua vida e na tua história. É a presença do Rei. Eu termino. No capítulo 2, no versículo de número 16, chega o dia mais esperado. Que dia é esse, pastor? O dia que Esther vai ser levada ao rei Assuero. Deixa eu voltar a te dizer, 4 anos se passaram, e agora ela vai ser conduzida até Assuero. O texto diz que foi no 10º mês. O que o texto diz? E que o mês é o mês de Tebet. No 7º ano do seu reinado. Só aí. Então deixa eu repetir para você. Ela se preparou durante 1 ano. Me ajuda, ela se preparou durante quanto tempo? Para entrar na presença do rei. Recebeu do homem que cuidava dessas virgens todas as instruções. Outras mulheres foram à sua frente. Chegou a vez dela. Chegou o momento em que alguém anunciou, dizendo: essa noite Esther
é a sua noite com o rei Assuero, o coração de Esther começa a bater mais forte. Ela tem medo, e Deus vira para você e diz assim: eu entendo do tempo do medo, eu compreendo, porque é algo que você não domina. Eu vou te colocar no momento da sua vida que você não tem menor controle. Dá uma impressão que você vai ser mais uma a ser usada, Esther. Só que eu vim te dizer que eu vou te projetar de escrava rainha, e através da sua ida até o rei num determinado momento, eu vou promover livramento para todos os judeus. Então o texto diz que no 10º mês, que é o mês de Tebete, no ano 7º do seu reinado, ele vai ter um encontro ele vai ter um encontro com Esther. Aí ele vai, só até aí, deixa só nesse texto, ele vai se apaixonar por Esther, antes de possuí-la, antes de tocar nela. Assuero vai se apaixonar por ela, loucamente. Para você ter uma noção, ele se apaixona por ela de uma tal forma, que nós vamos compreender que ele vai criar um dia específico. Que dia é esse? Esse dia vai ser feriado. Ele vai proclamar, a alegria dele é tão grande que ele quer compartilhar. E ele vai fazer com que esse dia, ou seja, o dia seguinte, da noite anterior, porque para o dia seguinte tem uma noite que antecede, a noite do medo, a noite da incerteza, a noite que você não sabe como é que vai ser. Só que a Bíblia diz que pode a tristeza durar toda uma noite, mas que a alegria virá ao amanhecer. Deus está dizendo: suporte a tua noite, suporte esse período da sua vida, suporte esse tempo da sua vida. Está difícil, mas fique firme. Está complicado, você não está entendendo nada, mas aguarda no Senhor. É uma noite, ela não vai durar para sempre. Deus está dizendo que essa noite vai cessar, vai raiar um novo dia. No dia seguinte, a certeza dele é mais do que na noite anterior. Só que quando Assuero olha para Esther, escuta isso para tu não perder o fio da meada agora. Quando Assuero olha para Esther, Esther que está do outro lado, percebe que o olhar dele é um olhar por inteiro. Ela não sabe o que está na mente dele até ele se pronunciar. Assim é o que a gente vive na presença, irmãos. Você não tem noção até acontecer. Você não tem noção até Deus se manifestar. Tem um rei olhando para você. Tem um rei olhando para a sua casa. Tem um rei olhando, sabe, para os teus sonhos. Tem um rei que agora vai ficar com Esther durante uma noite. Agora o que menos importa é o sexo. Desculpa a expressividade da palavra. Porque quando ele tem certeza que Hadassah Esther é o amor da vida dele, ele percebe que ela não é mais um casinho que passou por ele. Ela não é mais uma mulher qualquer. Então ele vai estar com ela amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Agora o que importa é estar próximo. Deus está dizendo que esse tempo é tempo de proximidade. Esse tempo é o tempo de nós valorizarmos. A vida é curta demais. Valoriza. Valoriza porque tu dorme hoje e não sabe se tu levanta amanhã. Valoriza porque tu sai de um culto hoje, não estou profetizando, não sabe se chega em casa. Valoriza esse período da sua vida. Valoriza esse tempo da tua história. Valoriza. É uma madrugada de intimidade. Sabe o que a casa de Mardoqueu me ensina? Que a casa dele vai gerar, através de Esther, uma intimidade com o rei. Esse é por isso que eu tenho dito: leia a Bíblia todos os dias.
posta lá. Vai ser chato, parece. Poxa, todo dia tem um texto, porque você quer intimidade com o rei, você quer intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque aí você vai ver que os problemas não estão, desculpa, no ministério, na igreja, no pastor. Os problemas são nossos. Nós é que não estamos aprendendo a lidar com circunstâncias da vida, com valores. Sabe, chama o rei, entra na presença dele, entra, e ele proclama um dia, dali por diante um período, no mês de Tebet. Deixa o tema para a gente, no mês. E aí nós vamos ver no calendário que mês seria esse no nosso calendário. E aí nós vimos que o mês de Tebet, pelo calendário dele, não é teólogos acham, é teólogos afirmam, que representa entre o mês de dezembro e o mês de janeiro nosso. Para tu ter noção o que vai acontecer aqui, ele vai implantar, pastor Carlos, como se fosse o ano do jubileu. Ele está tão feliz que a alegria dele não é só para ele. O que é o ano? Quais os benefícios do ano do jubileu? Era o ano do perdão, irmãos. Dívidas eram perdoadas, servos escravizados eram libertos. Era o ano do perdão. Ele vai levantar um feriado tão marcante na história de Suzã e em todas as províncias. Deixa eu voltar a falar. Ele está tão feliz, mas tão feliz, que ele começa a anistiar. Vira e diz: olha, os que devem os seus impostos, eles serão cancelados. Os servos serão libertos. Os trabalhadores tirarão férias. Esse mês será o mês da alegria. A casa de Mardoqueu, irmãos, sabe o que ela me ensina? Ela me ensina que ela é a casa do perdão, que gera perdão. E se nós fomos inspirados pelo Espírito Santo para trazer isso no mês de janeiro, e o texto mostra o final do mês de dezembro e o mês de janeiro, que seria o nosso calendário, ou seja, esse 10º mês seria justamente em cima desses meses. Irmãos, quando eu li isso, eu digo: Deus, tu tem algo especial para nós. Tu tem algo especial para nós. A casa de Mardoqueu é a casa que gera perdão, irmãos. Que através da nossa casa, através da nossa vida, pessoas venham ser libertas. Os escravos de Satanás venham ser livres, sabe? Que as correntes venham se arrebentar, os grilhões, as portas de bronze venham se abrir. Eu creio nisso. Eu creio num tempo onde os milagres acontecerão, onde o poder de Deus se manifestará. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Talvez você não esteja entendendo nada, porque você está no intervalo ainda da noite.
Você está no intervalo de um rei que está olhando para você. Você não sabe se vai ser só um flerte, mas eu vim aqui para te dizer que quem te instruiu, sabia que quando o rei olhasse para você, ele ia te ver de uma forma diferente. É disso que eu estou falando. É uma casa que vai gerar mudança, transformação ao seu entorno, em sua volta, na vida dos filhos, na vida da família. Todos vão ser tocados, todos serão tocados, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque a tua casa há de ser como a casa de Mardoqueu, a casa que gera perdão, sabe? A casa que gera perdão, a casa onde os escravos serão libertos, os trabalhadores vão receber férias, os impostos serão cancelados, todo o escrito de dívida que era contra você, foi posto, cravado na cruz. Você não deve mais nada, nada. Se o inimigo quiser te acusar, você não deve mais nada, absolutamente nada. Aonde sofreu, Deus vai trazer dupla honra. Irmãos, aonde a coisa não fluiu, a partir de hoje vai passar a fluir em nome de Jesus. O que não estava andando vai para você. Recebe isso aí? Você está aqui comigo? Você recebe uma palavra dessa, uma palavra de mudança, de transformação? Você recebe isso na tua casa, diante dos seus, em nome de Jesus? Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. E aí, quando eu olhei, eu disse: janeiro, minha casa, lugar de gestação. Essa é a primeira palavra, a palavra para janeiro. Que nós estamos diante de um mês, de um ano em que cada mês Deus vai liberar uma palavra para a gente. 12 palavras para 12 meses. Mas esse mês, eu posso dizer que a minha casa, me ajuda, a minha casa. Fala você, a minha casa. Vai acontecer, em nome de Jesus. E eu quero perguntar: se existe alguém entre nós que talvez esteja distante do caminho do Senhor. De repente você se desviou por algum motivo. Ou de repente você estava na casa do Pai, mas você estava tão longe, tua mente estava tão longe, teus pensamentos estavam tão longe, e você entendeu que você precisa estar na presença do Rei. Você entendeu que o Rei te chamou, te chama. E eu creio nisso, irmãos. Talvez para aqueles que queiram aceitar Jesus como Senhor da sua vida, que queiram dizer: Deus, a partir de hoje a minha vida é sua, oferecendo-se somente a Ele. É desse jeito que a gente faz num rito de casamento. Prometo amá-la, respeitá-la em todos os momentos, e ser somente tua, ou ser somente teu. A gente faz com que o casal repita isso. E eu quero te mostrar que você pode ir aí no seu lugar. Você pode ir no seu lugar tomar a decisão mais importante. A primeira decisão é para aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor das suas vidas. Eu vou pedir para apagar as luzes, eu vou te dar uma privacidade. Mas aí, antes de se colocar de pé, você vai levantar uma das suas mãos ao céu. Se houver alguém entre nós que queira aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você vai ter a oportunidade de fazer isso.
Dizer: Senhor, a minha vida é sua, eu não comando mais, quem comanda é o Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E se esse for o seu caso aí no seu lugar, você vai ter essa oportunidade. E ou para aqueles que estão voltando para Jesus: pastor, eu estou voltando para Jesus. Por que, pastor, que o senhor está fazendo esse apelo? Porque a gente sente a necessidade de fazer o apelo. Pastor, eu estou voltando para Jesus. Eu não vou te pedir para vir à frente. Se for o teu caso aí no teu lugar, você também vai estender a sua mão ao céu. Se houver alguém entre nós, não se sinta forçado por isso. Em nome de Jesus. Até porque esse momento não é para medir o nível da palavra, porque eu sei o que Deus me entregou. Mas é para te dar a oportunidade de se reatar com o Senhor aí no teu lugar, de se voltar para Ele. Em nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus. O único conselho é: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E no teu caso, no meu caso, aqueles que entenderam que a nossa casa é a casa, como a casa de Mardoqueu, a casa que gera perdão. O meu objetivo e o teu é simplesmente isso: é liberar, em nome de Jesus. Se você ouviu alguma coisa, se alguém te fez mal, se alguém falou alguma coisa que te afligiu, que te doeu, que te machucou, que te feriu, em nome de Jesus, libera aí no teu lugar. Diga: Deus, eu não vou carregar isso, porque a minha casa é a casa que gera perdão, Senhor. Então aí no teu lugar, vai falando com Ele, ainda sentadinho aí, vai dizendo: Deus, tem isso aqui, ó. Tem essa pessoa aqui que me veio ao coração. Talvez tem essa aqui. Deus, hoje eu estou liberando o meu coração e liberando perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Não pode ter uma vida que fique atravancada por nossa conta. Então tudo que não andava, tudo que deixou de acontecer, Senhor, que passe a acontecer na vida dessas pessoas, Senhor. No nome de Jesus, vai tocando, vai mostrando o teu amor, vai mostrando a tua bondade, Deus. E da mesma forma, Senhor, se nós ferimos alguém, em algum determinado momento, se ferimos alguém, Senhor, que possamos também pedir perdão, Senhor. Ah, meu Deus, que essa pessoa também possa receber o nosso pedido de perdão, Deus. O mais importante são vidas que andem, são vidas que fluam, são vidas que estejam cheias da tua presença. É o que eu quero hoje, é o que nós precisamos hoje. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, porque a minha casa, a sua casa, há de ser a casa que gera perdão. Você pode estender suas mãos, você pode dizer isso, você pode determinar isso, que a tua casa é a casa que gera perdão. Agora deixa Deus ouvir a tua voz aí no teu lugar. Deixa o Espírito Santo te ouvir. Diga: Jesus, a minha casa é a casa que gera perdão. Ah, meu Deus, que benefícios dos céus através das nossas vidas recaiam sobre outras vidas, recaiam sobre outras casas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Ofereça para o Senhor o melhor de suas palmas. Oh, diga aleluia. E assim a gente aprende com a casa de Mardoqueu. Em nome de Jesus, que o Pai possa abençoar a sua vida, que Deus venha confortar, responder os teus anseios. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz, em segurança.
Faça-nos invisíveis a toda ação do inferno, Senhor.